Bom dia, quarta-feira, depois de um feriado de carnaval, estamos aqui para compartilhar com você tantas coisas que o Senhor fez nesses dias. Quero dar meu abraço aqui, um beijo para todas aquelas que estão sempre aqui conosco. Já quero que você fale aí seu nome, de onde que você é, para a gente ter um bate-papo. Tava com saudade, já vi algumas pessoas aqui, Davinha Angola, o Elisandra, que saudade, que mover de Deus foi esse aí, gente. Pastora Márcia, pastora Luiz estiveram aí, eu tô acompanhando tudo. Pastora Cintia também tá me mandando, né, muita coisa, que precioso, que mover de Deus. Dá um beijo em toda a igreja de Angola, tá bom? Fala que nós amamos muito vocês. Quem mais? Fabiana. Vai me falando aí de onde que você é, tá bom? Patrícia. Oi, querido. Sandra. Cadê as minhas discípulas de Goiânia, Davinha, Goiás? Muitos voltando aí do feriado. Então, saudade de todo mundo. Vai falando aí de onde que você é. O Elisandro falando que foi poderoso, né? Tiveram ali a conferência, a capacitação para pastores ali na Angola, na África, onde a gente acompanhou muitos anos, muito tempo. Agora o pastor Luiz e a pastora Márcia assumiram essa supervisão. Vai ser um tempo muito poderoso. Saudade de vocês. A Neide de Rio Verde, quem mais? O outro é o Elisandra de Barra do Garça. Isso aí, a Josi. Cadê as minhas discípulos? Cadê vocês? Camila, bom dia, pastora, bom dia, minha discípula querida. Olha, sempre falo que aqui a nossa... eu e a Sofia aqui, a Sofia tem a neném bebezinha, menos de um ano, tá, já está sendo discipulada, que precioso. Ah, o Elisandro, nós amamos vocês também. Gente, volta, vem para cá, vem na nossa conferência. Conferência é tempo da gente se encontrar. Vai me dando um oizinho aí, a Cris, de bom... Não falou de lugar, né? Falou, foi um bom dia. Então, tá jóia. Gente, vamos então, você vai me ajudar então a chamar as irmãs para nossa live, tá bom? É só uma vez na semana, então. Então, já que é uma vez, então a gente vai entrar para valer, né? Quero que você me ajude a chamar as mulheres do seu discipulado, da sua célula. Lógico que muitas trabalham, não podem entrar em tempo real, mas nós vamos, como sempre, deixar essa live salva para abençoar a sua vida. O desejo do nosso coração é justamente ter uma palavra, né, da parte de Deus para compartilhar. E hoje, especialmente, eu quero fazer uma live diferente, porque eu quero compartilhar alguns testemunhos poderosos, tá bom? Alguns testemunhos poderosos, e eu já quero compartilhar com você aqui o tema dessa live, que é gerações conectadas. Gente, que poderoso. Deixa eu um legado de uma geração. Dei aqui, acho que ficou melhor, o legado de uma geração, tá bom? Porque aí a pessoa já entra aqui e já fica. Eu quero falar sobre isso, eu quero falar hoje sobre legado, quero falar sobre mover de Deus. Então, vai me ajudando aí, clica aí no aviãozinho, chama as irmãs para entrarem, as que puderem, e clica no coraçãozinho para você curtir para o Instagram, entender que é uma live importante. Ele vai enviar para outras pessoas, tá bom? Olha, à medida que a gente for conversando, eu vou dando um bom dia. Eu já vi a Letícia, minha discípula aqui, que foi minha secretária, já deve estar amamentando. É assim. Ontem minha filha estava falando, mãe, que saudade de um devocional. Vocês estão vendo aí a Ana que nasceu? Se você não me segue, eu quero te convidar aqui, Marília Pedrosa, para você me seguir. Estou sempre compartilhando uma palavra do coração de Deus para você. E estou sempre postando também aquilo que Deus tem feito no nosso meio, tá bom? E a Marina, minha filha, deu à luz, né? A luz da Ana, coisa mais fofa. E ela tá aí com o quê? 15 dias, hoje é quarta-feira, domingo, segunda, terça, quarta.
19 dias hoje, tá muito fofo. E ela me falando, mãe, como que eu faço para ter um devocional? Que saudade de ter um devocional, falar com Deus. Eu falei, minha filha, fala com Deus em todo tempo. Enquanto você está amamentando, vai orando. Porque é assim, né? Se você for esperar um tempo, você não vai fazer. E o Senhor, ele é lindo, né? O Senhor, ele é acessível. Onde você fala com Deus, você toca em Deus e você é alimentado. Deus está só procurando um coração que tem fome, que tem sede. Então, nós podemos aqui ter um devocional onde nós tivemos a Tássia de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Um beijo, Tássia, um beijo para todas as discípulas que estão aí no Brasil, que estão aí em Goiás, são muitas, né? São muitas mesmo. E aí eu quero estar falando com você, te dando um abraço aqui, e quero esperar que você também chame as irmãs. Falei pro Naor, ele estava no devocional dele agora mesmo, falei, aproveita e lembra as irmãs que estão aí para elas virem aqui na nossa live. Mas vamos lá, eu quero compartilhar com você hoje sobre Estela de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Valéria, é a primeira vez por aqui, você é muito bem-vinda, tá, Valéria? E vocês podem estar vindo toda quarta-feira, 9 horas, só quando tem alguma coisa mesmo que me impossibilita, mas toda quarta-feira, 9 horas, a gente está aqui. E eu quero te convidar para você me seguir também, para eu estar sempre ali liberando a palavra de Deus ao seu coração, tá joia? Videira de Freguesia de São Paulo, a Cláudia, um beijo para você, Cláudia. Então, fiquei muito feliz, cheguei aqui do interior do Pará, uma criança de 5 aninhos, cantando uma canção, meu coração tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão, que fofo, que precioso. É isso aí, queridas, nós vamos falar exatamente sobre isso, né? Nós vamos falar sobre essa questão do legado. Eu estou aqui, né, com algo bem quentinho no meu coração, bem quentinho. Eu acabei nós tivemos o feriado e acabamos de ter 4 encontros aqui só na Videira do Moinho que eu pastoreio. Tivemos 4 encontros no feriado do carnaval de crianças de 7 a 9 anos e de 10 a 12 anos. E foi muito poderoso. Me deixa saber quem que estava aqui, quem que está aqui na live, que estava aqui nos nossos encontros. Me fala aí, eu estava. Só para ver se você também tem esse testemunho, se você pode concordar com aquilo que eu estou falando. Então, foi muito poderoso. Foi muito, muito poderoso e eu quero falar exatamente sobre isso. Eu quero falar sobre um legado, né? A Camila está falando que estava. Eu te vi lá e muitas irmãs estavam. Irmãs, eu quero falar sobre isso com você. Sobre esse legado, né? Sobre essa geração conectada com a próxima geração. Eu estava nos encontros e foi tão poderoso, mas foi tão poderoso. Tem tantos testemunhos para te falar. E eu quero, antes disso, falar isso para você, né? Nós estamos aqui para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Eu não tive a experiência de ter uma experiência com Deus na minha infância, porque eu me converti com 21 anos, casei com 22, não tive essa experiência. Mas hoje, vendo Deus mover, né? Deus mover ali no encontro, na vida das crianças, a importância disso. Nós precisamos abrir os nossos olhos e realmente, ontem eu estava voltando do encontro e estava ouvindo uma canção, assim, orando, e fiquei tão emocionada, cheguei a chorar diante de Deus, falei, Senhor, obrigada, porque o Senhor abriu os meus olhos, né? Obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos para esse ministério, porque, olha, quando você leva uma criança para o encontro, aquela criança tem um encontro com Deus, ela vai ter uma vida nova para toda a sua vida. Ela vai ter uma marca, ela vai ter o selo de Deus para o resto da sua vida. Então, olha, ali no encontro, a gente estava ali no momento da cura da alma, que é um momento muito forte, né? Que ali nós quebramos ali espírito de ódio, de mágoa, de ressentimento, de abandono, muitas ali de rejeição, elas estavam ali. E é incrível, quando você ministra a palavra debaixo da unção de Deus, o Espírito Santo penetra o coração, né? O Espírito Santo, ele age. E é muito importante na hora dali do trauma,
elas são curadas de traumas, elas de medo. Muitas crianças testemunhando. Nós estávamos ali, porque na chegada dos encontros, se você entrar no meu Instagram aqui, você vai ver que a última postagem que eu fiz ontem no meu feed foi de um culto. Quero até te chamar para você ir lá e veja. Nós tivemos um culto de recepção ali dos pais, porque quando os pais vão receber as crianças na chegada, aí as crianças, elas fazem uma apresentação e ficou muito lindo. Não sou suspeita para falar, mas tinha muita unção naquele momento da apresentação. E ali a gente lança uma palavra de evangelismo para aqueles pais. E olha, foi muito poderoso, porque nós tivemos 4 encontros com a média de 100 crianças em cada, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Você já imaginou? Foram 400 pais que foram evangelizados. Todos que estavam ali aceitaram Jesus, eles estavam abertos e tinha céus abertos, sabe? E quando você ganha uma criança, quando você ali, o evangelho entra dentro do coração da criança, ela volta para sua casa, o reino de Deus entra naquela casa, e aquelas maldições, aqueles demônios que habitavam, que agiam naquelas famílias, eles são completamente confrontados. Aí você pode me falar, pastor, mas são só crianças. Pois é, mas o espírito da criança, ele tem a mesma função de um espírito de adulto, contactar com Deus. Então aquelas crianças, elas voltam cheias do Espírito Santo. Muitas voltam orando em línguas, profetizando, né? Então quando elas voltam para suas casas, com o Espírito Santo dentro delas, elas que vão conviver com aqueles pais, elas vão se posicionar, elas vão ver ali, né, as drogas, elas vão ver ali a maldição, o divórcio, a separação, elas vão vendo ali a briga, a confusão, sabe, o espírito de vício da bebida, e muitas vezes até das drogas mesmo, ela vai vendo ali, ela mesmo vai, muitas já estão nas células, e elas vão entender que aquilo está errado, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai usar e vai falar com elas, sabe? Então, que poder que é uma criança cheia do Espírito, quando ela volta do encontro, ela é cheia do Espírito, o Espírito Santo usa a vida dela. E a gente estava no testemunho ontem no culto, foi muito lindo. Gente, foi até um pouco constrangedor. Se você estava lá, você vai lembrar. E na hora que a gente vai perguntar para as crianças, qual que é o seu testemunho, né, do encontro, elas falam assim, Deus falou para mim, né, que eu agora estou liberta de todo medo. Uma falou assim, eu não estou mais com nenhum medo, começou a chorar. Que coisa linda. Aí teve uma que falou assim, porque lá na minha casa tinha muita briga do meu pai e da minha mãe, e não vai ter mais, em nome de Jesus. E eu comecei a rir, né? Eu fui contornar aquela situação, porque eu imaginei que aqueles pais estivessem ali, talvez ficaram envergonhados. Mas é isso. Quando a criança, quando o juvenil entende, sabe que ele conheceu Jesus, ele conheceu a paz, ele conheceu o amor, ele experimentou aquela presença de Deus, ele volta para sua casa e ele vai liberar essa presença, e ele vai ser ali um confronto para as trevas, né? Então eu estou aqui para testemunhar isso para você. Olha, é muito importante, porque nós estamos numa corrida de revezamento, não é? Nós já somos adultos, eu já estou com a geração de filhos, já estou com a geração de netos. É importante eu passar o legado. Sabe, Deus tem movido na sua vida, amém? Quantos aqui têm experimentado o mover de Deus? Escreve aí para mim. Eu tenho experimentado o mover de Deus. Se você tem experimentado o mover de Deus, esse mover não é somente para você. Esse mover é também para a próxima geração. Então você está numa corrida de revezamento. Quem já viu aquela 4x100? Né, aqueles primeiros 100 metros, corre com um bastão na mão, e ele tem que passar o bastão para aquela pessoa dos segundos 100 metros, e ele tem que segurar bem o bastão, não é? Eu vou segurar aqui ele tem que segurar bem aquele bastão para não cair no chão, porque esse bastão precisa ser segurado com firmeza, mas não apenas com firmeza, ele tem que ter velocidade. E é justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos passando o bastão, não é? Para essa geração, tem que ter velocidade. Nós não podemos parar, porque se Deus está movendo no meio das crianças, eu quero o mover de Deus.
Ó, então tá bom, muitas estão escrevendo, eu tenho experimentado o mover de Deus. Se você tem experimentado, você tem que passar esse mover para a próxima geração. Amém? Olha, eu vou ler um texto aqui para você, muito poderoso. Salmo 145, verso 4, fala assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os seus feitos. É isso que nós estamos falando. Nós estamos levando essas crianças para o encontro. Estamos falando, Deus pode salvar você. Deus pode reconciliar o casamento dos seus pais. Deus tem poder para fazer isso. E elas têm entendido que Deus é poderoso para fazer isso. E elas começam a pôr em prática, né? Começam a orar pelas suas famílias. Começam a orar e falar, não, está errado. Aquele pai que estava ali na sarjeta, bebendo, né, embriagado. Teve uma que falou, teve um momento ali na cura da alma que eu estava ministrando, né? Se ela tinha alguém para perdoar, e ela falou assim, que ela não tinha ninguém para perdoar, mas que ela estava muito triste. E eu falei, por que você está triste? Ela falou, porque meu pai saiu de casa, em prantos. Meu pai saiu de casa e está com outra mulher. Gente, na hora que eu escutei isso, ela chorando, que eu não aguento. Aí eu comecei a chorar também, abracei ela. Falei, pois é, mas você agora entendeu que você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode orar e você pode pedir para Jesus trazer seu pai de volta. Olha que coisa poderosa. Você pode pedir Jesus para trazer seu pai de volta. Você acredita que Deus pode fazer isso? Ela em prantos, chorando, eu creio, eu acredito. Sabe, esse é o poder do Evangelho. A todo aquele que crê. Nós estamos aqui justamente para, sabe, falar para essa geração que Deus pode fazer. Deus pode restaurar o casamento dos pais deles. Deus pode trazer o pai dele de volta. Deus pode libertar o pai e a mãe. São tantos exemplos, são tantos testemunhos. Eu me lembro que eu estava uma vez num encontro de juvenis. Juvenis aqui em Goiânia a gente faz de 10 a 12 anos. Eu estava ali. E na hora da libertação, uma delas começou a chorar muito. Começou a passar mal, aliás. Ficou meio assim, meio mole, sabe aquela opressão maligna? E eu então fui orar com ela, eu falei, o que está acontecendo? Ela começou a desmaiar, começou a passar mal. Eu percebi que ela estava cheia de demônios, né? Oprimida mesmo. Eu falei, o que está acontecendo? E aí, eu chamei a existência, orei, ordenei aquele demônio que saísse, eu chamei ela de volta, falei, o que está acontecendo? Eu falei, cadê seu pai? Eu falei assim, cadê sua mãe? Ela falou assim, a minha mãe está presa. Ela está presa na penitenciária, certamente por algum crime, né? Eu falei, não entrei em detalhes, eu falei, cadê seu pai? Ela falou assim, meu pai está com o homem dele. Gente, eu achei aquilo tão assim... E ela começou a chorar. E eu falei, é? Ela falou, é. E eu falei, o Espírito foi me conduzindo a perguntar coisas que tinham a ver pra gente quebrar aquela maldição. Eu perguntei se ela já tinha ido em algum contato, né, assim, com seitas, com demônios, com alguma ação maligna ali, né, de espiritismo e tudo, porque ela estava muito abatida, muito deprimida. O que aconteceu? E ela pegou e falou, eu fui uma vez. Eu falei, você comeu alguma coisa? Que ela estava querendo assim vomitar. Ela, eu comi um bolo lá e tal, que me ofereceram. E eu peguei e comecei a orar por ela. Eu falei, eu chamo a existência agora, em nome de Jesus, a libertação dessa criança. E tudo que ela comeu, que foi consagrada a ídolos, a demônios, não tem poder sobre a vida dela. E aquela criança então começou a pôr para fora, né, vomitar aquilo que ela tinha comido. E ali, aquela criança... Ela confessou Jesus. E aí ela pegou e falou, olha, eu estava muito triste, eu expliquei para ela, você está sendo liberta. Você está sendo liberta de um espírito maligno. Jesus está entrando na sua vida, ele vai transformar a sua vida e para sempre você vai ser feliz, você vai experimentar o poder de Deus, o amor de Deus. E aquela criança então recebeu Jesus. E foi lindo que ela foi depois tomar banho. E depois à noite a gente tem um evento que a gente chama Jantar com o Rei. E à noite ela voltou toda penteadinha, tomada banho, com o cabelo molhadinho, cheirosa. Era outra criança, era outro juvenil, o brilho nos olhos. E eu falei, meu amor, você está linda. E ela sorria. E era uma outra criança, por quê? Porque ela tinha sido liberta.
Mas sabe, por que eu estou te contando o testemunho dessa criança? Porque a situação dela, a mãe presa e o pai no homossexualismo, e ela cheia de demônios. E aquela criança, então, recebeu Jesus, ela foi completamente liberta. E toda a sua vida agora seria diferente. Sabe, você já imaginou se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor que tivesse encontrado aquela criança, onde ela estaria? Aonde aquela criança estaria? Né? A mãe presa, o pai, né, envolvido ali com demônios. Aquela criança foi alcançada por uma célula. Eu quero fazer menção aqui a todos os líderes de célula. Você é um instrumento de Deus. Você foi levantado por Deus, porque Deus, Ele te chamou e Deus te arregimentou, Deus te levantou para amar essas crianças, para ser um pastor dessas crianças. Se não fosse aquele líder, como que aquela criança estava no encontro? Né? Então, eu quero reforçar aqui, eu quero louvar Deus. Se você é um líder de célula de crianças, me deixa saber, eu sou um líder de crianças. Eu quero abençoar você nessa hora. Quero declarar favor de Deus, quero declarar, sabe, o renovo do Senhor, porque os líderes, eles têm um papel fundamental ali, porque eles vão aonde nós não vamos. Eu não vou na célula toda semana, mas você, líder, você vai. E você libera a palavra, você libera, sabe, o poder de Deus, o evangelho que é poder de Deus. E essas crianças estão tendo experiência com Deus porque você tem ido até elas. Sabe, louvado seja o nome do Senhor por cada líder de crianças. Talvez ninguém esteja te vendo. Quando você pega um ônibus, quando você pega um carro, quando você vai a pé, liderar lá naquela célula, não tem ninguém vendo, aquele lugar perigoso, sabe, aquelas crianças, sabe, que ninguém dá ali o valor, mas você entendeu que Deus tem um propósito para cada uma delas. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, amém? Olha esse texto que poderoso que está aqui em Juízes 2, do versículo 7 ao 10, olha que coisa. Isso aqui é um texto que fala sobre a geração, né? Sobre a geração que foi levantada depois de Josué. Olha isso. Juízes 2, está escrito o seguinte: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Aqui está falando de uma geração que veio depois de Josué. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, bom, peraí. Aquele povo, olha, você pensa um pouquinho. Aqui nós estamos lendo um texto de uma geração que viu Josué, que andou junto com Moisés, mas de uma geração que foi levantada depois de Josué. Peraí. Aquele povo que sobreviveram muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, que a gente chega até lá, amém? 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. Olha, para um pouquinho para pensar comigo. A geração de Josué, quem foi? A geração de Josué entrou na terra de Canaã, na terra prometida, que Deus prometeu para um povo que estava escravo lá no Egito. A Bíblia fala que Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, para abrir o Mar Vermelho. Olha, pensa em que Josué viu. A geração de Josué viu o mar se abrir. Alguém já viu o mar abrir aqui? Eu nunca vi, mas deve ser uma coisa fenomenal. Josué e a geração de Josué viu o mar abrir. A geração de Josué viu a água sair da rocha. A geração de Josué viu o maná cair do céu. Não seria suficiente para essa geração que viu todos esses feitos do Senhor testemunhar, falar para a próxima, falar, olha, Deus fez isso com a minha geração, vai fazer isso com a sua também, mas não.
Olha o que o texto está falando, que serviu essa geração. A geração de Josué passou, veio outra geração, nasceram outras pessoas que não ouviram falar do que Deus fez na época de Josué e não conheceu o Senhor. Que coisa séria. E eu trouxe esse texto aqui justamente por isso. Porque nós também, não é diferente. A geração de Josué viu muitos milagres, você também tem visto. Você tem visto Deus mover nos encontros. Você tem experimentado o mover de Deus na sua família. Salvação, libertação, mover de Deus, o evangelho da graça, libertando pessoas, sabe, da depressão, da ansiedade. Você tem visto o mover de Deus. Hoje o Senhor está te perguntando, você tem falado desse mover para a próxima geração? Ou se todos nós nos calássemos, a próxima geração vai vir, não vai servir ao Senhor, porque ninguém contou para elas. Então eu quero chamar a sua atenção aqui agora. Abre a sua boca, sabe? Libera a palavra do evangelho a todo mundo. Comece a falar para os seus sobrinhos, fala para os seus vizinhos. Se você tinha alguém aqui atrás falando, eu queria liderar crianças, então lidera. Procura a sua pastora, fala, eu quero ser um instrumento de Deus. Eu quero ser um instrumento para salvar muitas crianças do engano, da pedofilia, sabe, da maldição. Eu quero ser um instrumento que você abre uma célula de crianças, deixa eu te falar. Elas vêm e elas têm o coração aberto para Deus. Elas são igual uma esponja. Já viu uma esponja? Quando uma esponja, ela tá seca, que você molha ela na água, ela fica encharcada. Você toca nela e sai a água. A criança é igual uma esponja. Ela absorve. As crianças, elas têm sede de Deus, ela tem um espírito sensível. Você já foi no encontro de criança, eu quero te convidar. Vamos no encontro de criança para você ver 100 crianças orando em línguas, sendo cheios do Espírito, sendo batizados com o Espírito, profetizando sobre as suas líderes, profetizando nesse encontro. Nós tivemos uma criança que deu testemunho ontem no culto, uma líder queria engravidar, fazia muito tempo que estava tentando engravidar, ninguém tinha contado nada, mas uma criança daquele grupo profetizou, você vai ter 5 filhos. Ele profetizou. Nós temos um encontro há um tempo atrás que a irmã estava com esterilidade, dificuldade para engravidar e não contou nada para ninguém, estava orando e Deus usou uma criança lá no encontro para profetizar, pôr a mão na barriga dela e falou, Deus está dizendo que você vai ter um filho para a glória de Deus. Passou um ano dessa profecia de uma criança. Essa líder que recebeu a profecia estava grávida lá no encontro. Que coisa poderosa. Deus está usando essa geração de crianças para profetizar. Amém? Nós temos que entender que Deus tem urgência. E essa geração aqui de Josué, que está escrita em Juízes 2, essa geração de Josué viu muitos milagres. Essa geração de Josué viu o mar abrir, viu o maná cair do céu, mas ela se calou. Ela não falou para a próxima geração. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem experimentado o mover de Deus? Então abre a sua boca. Comece a profetizar. Sabe, vai liderar uma célula, vai levar essas crianças para o encontro, elas estão perecendo. Elas estão perecendo, sabe, de quê? De inanição, elas estão com fome de Deus, elas estão se perdendo porque não tem ninguém indo até elas, mas você tem a palavra, amém? Vamos aproveitar esse mover aqui mundial, porque esse mês de fevereiro e março, nós estamos fazendo os encontros mundiais, Goiânia, Goiás, Brasil e muitas nações. Se você ver aqui no meu Instagram, no Instagram da pastora Márcia, você vai ver Estados Unidos, né? Muitos países ali fazendo os encontros mundiais. Por quê? Porque nós entendemos do poder da unidade. A Bíblia diz lá em Gênesis, quando o povo for um, não haverá restrição para tudo aquilo quanto intentarem fazer. Por que que os encontros mundiais, nessa época do carnaval, eles são diferentes? Você já percebeu? Eu vou em muitos encontros durante todo o ano, mas esses encontros são diferentes. Por quê? Por que que esses encontros são diferentes? Porque há um mover de unidade. Olha, em Goiânia, deixa eu testemunhar para você, em Goiânia, estamos fazendo 22 encontros, estamos levando, em média, mais de 2.000 crianças e juvenis passando pelo encontro, sendo
tendo as suas vidas transformadas, demônios estão saindo dessas crianças, desses juvenis, maldições estão sendo quebradas, elas estão tendo experiência com o amor de Deus, com a cura do Senhor, com a libertação do Senhor, elas estão tendo experiências com o amor de Deus, estão sendo marcadas pelo amor de Deus. Você vê que quando você encontra uma criança que volta do encontro, o que acontece? Você vê o brilho nos olhos. Ela quer falar de Jesus para os amigos da célula. Ela quer falar de Jesus para os amigos da escola. Ela chega, e ontem, na chegada do encontro, tinha lá, né, uma líder da rede da Jade. Não sei se a Jade está aqui, mas a gente estava ali recebendo as crianças, esperando para devolver elas para os pais e levar e finalizar tudo. Ela falou, pastora, eu levei acho que 9 crianças, né, da minha célula para o encontro. Elas foram transformadas, elas profetizaram o tempo todo, né? E aí ela falando que elas estavam cheias do Espírito. Eu falei, minha irmã, 9 crianças de uma célula, então se prepare que a sua célula vai pegar fogo. Você não tem noção do que é uma célula com crianças cheias do Espírito Santo que vieram do encontro. É uma célula incendiada. Amém? É uma célula incendiada. Então, a Tamara... Oi, Tamara, você vai fazer seu encontro dia 23. Amém. Eu quero profetizar que ele vai ser poderoso. Amém? Nós estamos aqui com várias discípulas da Vinha Goiás. Me deixa saber se você é da Vinha Goiás aqui. Porque em Goiânia, aqui no Bueno, eu já encerrei os meus encontros. Porque eu concentrei, algumas vão fazer em março, mas nós concentramos nossos encontros aqui no mês de fevereiro. Então, de 2 a 4 nós fizemos um para crianças, e agora no carnaval nós fizemos 3 encontros. Foi muito poderoso, amém? A Regilene está falando que vai fazer em Trindade em março, amém? Regilene, vai pegar fogo o seu encontro, amém? Então, a Liliane está falando, já queremos mais, é isso aí. Se você não fez o encontro e vai fazer, eu quero profetizar e eu vou orar agora no final para Deus derramar fogo no seu encontro. Essas crianças vão sair de lá incendiadas. Você vai sair de lá cheia. Os líderes vão sair de lá incendiados. Amém? Essas crianças vão ganhar os seus pais para Jesus. Essas crianças vão ganhar ali os seus amigos para Jesus. Amém? Canaã, de 1 a 3 de março, puro poder de Deus. É isso aí, irmãs, é isso aí, ó. Eu quero profetizar que esse mover de Deus que está sobre o Bueno em vários prédios aqui em Goiânia, ele vai se estender até a sua cidade, até o seu encontro. O Senhor vai fazer coisas poderosas, amém? Que coisa poderosa, aleluia. Olha o que diz, eu quero partir já para o meu final, e eu quero declarar uma palavra para a sua vida, sobre a questão, sabe, desse poder de Deus. Olha só o que está escrito. Deixa eu achar o versículo aqui. Deixa eu achar um versículo aqui sobre isso. Provérbios 31:8. Escreve aí para mim. Provérbios 31:8. Nós estamos falando de um legado de uma geração, de você experimentar o mover de Deus, de você transferir esse mover de Deus para a próxima geração. Esse é o seu legado. Você não vai levar nada dessa terra. Você não vai levar casa, apartamento, carro, joia, nada disso. Seu legado é o quê? São as vidas que você ganhar. O que você vai levar para a eternidade são as vidas que você ganhou, que você marcou, sabe, que você transformou. Eu estou até emocionada aqui. Sabe, porque muitas pessoas não valorizam o ministério com crianças, não valorizam o mover de Deus. Mas olha, quando você ganha uma criança para Jesus, você ganha uma vida toda. Isso é muito poderoso. Sabe, eu volto dos encontros tão cheia. E eu estava voltando ontem do encontro tão cheia, tão cheia. Eu falei, Senhor, essas crianças experimentaram do Senhor. Essas crianças tiveram uma experiência e elas não vão ser mais as mesmas. Sabe, eu precisei ser curada de muito trauma, de muita ferida da alma, sabe, de namorados, de tantas coisas. As crianças, os jovens, quando você lida com jovens, você libera o poder ali, você está ali na cura da alma. Os adultos, você tem que trabalhar para curar feridas que foram geradas na infância.
Sabe, eu quero profetizar que essas crianças não vão passar por isso. Elas estão guardadas, elas estão preservadas. Deus vai conduzi-las numa vida, sabe, protegida. Deus vai conduzi-las, ninguém vai tocar nelas, nenhum pedófilo, nenhum abusador. Eu quero declarar que elas estão guardadas, porque elas entenderam que elas têm autoridade. E quando algum deles chegarem, elas vão usar autoridade sobre eles. Elas vão orar em nome de Jesus. Elas têm autoridade. Porque uma criança que ora, ela tem com entendimento, que ela é cheia do Espírito, ela ora com a mesma autoridade de um adulto. Porque ela não ora pelo poder dela, ela ora em nome de Jesus. Então, quando você ora em nome de Jesus, o diabo não tem chance de permanecer. Uma criança cheia do Espírito é uma criança que comanda o mundo espiritual. Ela leva Deus para sua família. Ela começa a orar pelos seus pais. Sabe, ela começa a orar pela restauração da família, restauração do casamento. Uma criança cheia do Espírito é algo muito poderoso. Amém? Então, eu quero te chamar aqui para você ter os seus olhos abertos. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos para cada dia mais enxergar esse ministério com os olhos de Deus. Amém? Leia lá em Provérbios 31:8. Escreve aí para mim, Provérbios 31:8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. A Bíblia fala que nós temos que abrir a boca a favor do mudo. A criança não tem voz. Muitas vezes ela está sofrendo ali na sua casa, os pais separando, eles estão sendo ali vítimas ali de abuso, vítimas ali de maus tratos. E muitas vezes elas estão convivendo com brigas, com esse encontro de ontem especificamente chegando, muitos falando, né? Vivendo debaixo de um ambiente de muita briga dos pais. E elas recebem aquilo. Por que elas recebem? Porque elas são vulneráveis. Então as crianças, no sentido aqui do versículo, Provérbios 31:8, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Sabe o que é isso? É você abrir a boca a favor daquele que não tem voz. É você profetizar, vai ter um encontro com Deus, vou levar para o encontro, vai seguir a Jesus, vai servir ao Jesus por toda a sua vida. Então, esse é o nosso legado. Né? O seu legado é levar a próxima geração a assistir, sabe, a ter uma experiência com Deus, amém? E foi muito poderoso aquilo que o Senhor fez nesses dias. Crianças que, né, testemunharam ali abuso sexual, que nós oramos por elas, quebramos, declaramos, isso não vai acontecer mais. Você agora tem autoridade, você não vai deixar isso acontecer mais, amém? Foram muitos testemunhos poderosos. Teve um testemunho de uma criança que é engraçado porque acho que a mãe, ela teve acesso à gravação, né? Não tem jeito de eu colocar aqui para você, porque tá no meu celular. E ela falando com a amiguinha dela. Essa criança era indiferente, completamente. Ela falando, olha, eu não acreditava em Deus, mas eu fui no encontro, sabe? E eu falava, não, Deus não existe, não é bem assim. De repente, ela teve uma experiência com Deus. Deus pegou ela. E ela falava, olha, eu agora acredito em Deus, porque eu senti Deus. Coisa mais linda. Ela falando, eu senti Deus. Esse testemunho foi no encontro da Poliana, minha discípula, né? Encontro de criança. Ela falando, olha, Deus falou comigo, você é uma filha amada. E eu entendi que eu sou filha amada. Eu entendi, sabe, que Deus me ama. E que eu agora acredito em Deus. Porque não foi só das pessoas falarem, eu agora sinto Deus. Que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, né? Então, para encerrar aqui, eu testemunhei, depois você vai lá no meu Instagram, aqui no feed, aqui embaixo, e você vê o vídeo que eu postei da chegada dos encontros, de salvação ali de 200 pais. Gente, que grande mover de Deus. As crianças pregando o evangelho. É o cumprimento dessa palavra. Eu vou encerrar essa live, que está aqui com esse versículo de Malaquias, capítulo 4, no versículo 6. Malaquias 4:6. Escreve aí para mim. Malaquias 4:6. Olha que poderoso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha, eu amo esse versículo, e esse versículo eu sempre ministro ele aqui no nosso treinamento. A Bíblia fala que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.
para que ele não venha e fira a terra com maldição. Não é que Deus vai ferir com maldição, é porque já está reservada uma maldição para essas crianças. A Bíblia fala, então, que todos nós nascemos no pecado. E se você não romper com o pecado, né, todos nós estávamos debaixo da maldição. A maldição da doença, a maldição da miséria, tudo isso é fruto do pecado. A maldição ali de todo tipo, né, de herança ruim que nós recebemos, de maldição de enfermidade, maldição de vício, maldição de separação de lares. Tem muitas maldições que estão sobre a vida dessas crianças, mas a Bíblia fala que quando um pai se converte ao coração do filho e quebra essas maldições, essa maldição não tem mais poder sobre a vida dessas crianças. E um dia Deus falou comigo, Deus falou, olha, vocês não são pais naturais dessas crianças que vocês estão levando para o encontro, mas quando um pai, ele assina uma autorização para o líder levar a criança, ele fala, eu autorizo a igreja videira levar meu filho para esse encontro, e dá na mão do líder, ele está delegando essa autorização, ele está delegando essa autoridade sobre a vida do filho. E aí, quando nós entendemos isso, nós ali assumimos o lugar de pai, no sentido de nos colocar como pais espirituais. Você consegue entender? Então, quando você converte ao coração daquelas crianças como um pai espiritual, a Bíblia diz que você tem poder para quebrar maldições. Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Nesses dias, Deus vai quebrar maldições. Deus vai encerrar maldições que estavam sobre essas crianças, através de pais e mães espirituais que vão ter um coração convertido a elas e vão quebrar, e vão ensinar elas também a quebrar essas maldições. Elas serão livres de toda maldição, amém? Tira um print aí, vai printando aí, vai me marcando depois, porque a gente passou de 200, amém? Semana que vem nós teremos o live e nós vamos chegar aos 400, como nós já chegamos, e nós vamos então levar a palavra viva ao coração de cada uma daquelas que querem, através desse discipulado, dessa mensagem a cada quarta-feira, amém? Então, se você printar aqui, você me marca e vamos fazer a divulgação para que mais pessoas participem dessas lives. Então, a Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que maldições sejam encerradas, amém? Eu quero deixar essa palavra para você. Essa é uma geração que vai conhecer ao Senhor. Conhecer. E se elas conhecerem ao Senhor, suas maldições serão quebradas. Elas se tornarão filhos de Deus. E elas terão acesso a toda herança que Deus tem para elas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou tentando achar um versículo aqui para encerrar, que eu tinha anotado. A Bíblia fala, então, que não mais filhos, mas herdeiros. Amém? Você vai levar essas crianças a saírem da posição de escravos para serem filhos. E não somente filhos, mas herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Aleluia? Olha, eu quero encerrar essa live deixando essa palavra para você. Tentando achar o versículo aqui. A Bíblia fala que não mais escravos, mas filhos. E não somente filhos, mas herdeiros. Eles se tornarão herdeiros de Deus. E você vai ser um instrumento de Deus para isso, amém? Deus abençoe você poderosamente. Se você é uma líder de criança, eu quero abençoar você, o seu trabalho, o seu encargo. Se você ainda não é uma líder de criança, como muitas me falaram aqui, eu quero ser, então procura a sua pastora do seu prédio. Fala, eu quero ser o instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo na vida dessas crianças. E eu quero ser um instrumento para ganhar essa geração para Jesus, sabe? Para levar o amor de Deus para elas, tá bom? Um beijo no seu coração. Até semana que vem. Compartilhe essa live com as mulheres da sua igreja e para que os olhos se abram e que nós sejamos instrumentos de Deus para desfazer as obras do diabo, quebrar maldições dessa geração, para que essa geração se levante como filhos de Deus, para também ser instrumento nas suas casas, nas suas escolas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até semana que vem.